A paz seja conosco. O dia de hoje assinala o renascimento de Jean-Jacques Rousseau. Foi exatamente nesta data, há mais de 2 séculos e meio, que Rousseau veio novamente à Terra para desenvolver desta feita uma tarefa extremamente ligada ao campo do raciocínio, da filosofia. E um dos temas que mais lhe despertava o interesse era o da liberdade, razão pela qual nós não poderíamos, estando no exame das questões ligadas à lei de liberdade, de deixar de registrar alguns fatos muito interessantes, recomendando, como sempre o fazemos, a leitura de obras que muito nos enriqueçam. Curiosamente, muitos apontam de Rousseau o livro O Contrato Social, que é um livro básico no estudo das questões do direito de Estado. Ele, Rousseau, foi influente à sua época, é influente até hoje, era admiradíssimo por Robespierre, de maneira que na Revolução Francesa o seu papel foi um papel importantíssimo. Foi um dos pensadores da enciclopédia e influenciou o mundo na forma como nós o conhecemos hoje, em nossa reencarnação. Aos que preferem Emílio ou outros ainda que se contentam com o exame das suas confissões. Eu chamaria a atenção de todos, porém, para a sua obra terminal, quando ele, próximo da desencarnação, tem a oportunidade de refletir em Devaneios de Caminhante Solitário. Ele está próximo de 2 de julho de 1778, data da sua desencarnação, e tem a chance de refletir algumas passagens dessa obra que efetivamente demonstram a sua compreensão acerca da reencarnação. É muito interessante porque ele, que houvera no transcurso da existência pontuado vários critérios a respeito do homem, do seu nascimento, do seu desenvolvimento, deixa em algumas das passagens dos devaneios registros que valem a pena ser lidos. O princípio fundamental da sua obra é o de que o homem é bom por natureza. E há aqui um equívoco, no sentido de que, pensava Rousseau, fosse a sociedade quem corrompesse os homens. E ele diz que um dos sintomas das falhas da civilização em atingir o chamado bem comum é a desigualdade, que para ele é de 2 tipos: a que se deve às características individuais de cada ser humano e aquela causada por circunstâncias sociais. Pois bem, é exatamente as características, o exame das características individuais que aponta para a reencarnação. Somos diferentes, sim, porque temos diferentes trajetórias. Somos iguais, como já tivemos a chance de aqui analisar, na origem, criados simples e ignorantes e destinados à perfectibilidade. Porém, em razão do nosso empenho, mais ou menos acentuado,
vamos estabelecendo tais desigualdades. E aqueles que já lograram entender o papel desta desigualdade devem se esforçar para amparar os que encontra na retaguarda, porque se aprendemos com os que estão à nossa dianteira, temos a chance de nos posicionar favoravelmente, àqueles que estão à nossa retaguarda. Mas em relação à liberdade, é que eu acho uma coisa muito interessante. Diz ele: o homem, ao renunciar à liberdade, o homem abre mão da própria qualidade que o define como humano. Ele não está apenas impedido de agir, mas privado do instrumento essencial para a realização do espírito. Para recobrar a liberdade perdida nos descaminhos tomados pela sociedade, ele nos recomenda um mergulho interior rumo ao autoconhecimento. E aqui ele vai se distanciar de algumas escolas, porque ele propõe que este autoconhecimento seja feito via as emoções e não a racionalidade. São posições de alguém que nós, nesse instante, então, homenageamos, porque dos 3 pontos básicos da Revolução Francesa, ele somente não estudou a fraternidade. Aliás, há vários episódios da sua vida que denotam um grande equívoco nas visões em relação a esta fraternidade. Ele teve a chance de exercê-la, mas não o fez, levando-nos muitas vezes a colocar em xeque algumas de suas posturas. Porém, todos, sem exceção, somos passíveis de equívocos, e os equívocos é que nos levam à reencarnação. Através dela, nós tentamos superar os equívocos em que incorremos. O nosso estudo de hoje, homenageando, pois, esse grande pensador, nos leva à fixação de 2 blocos de questões. O primeiro deles ligado à liberdade de pensar, e o segundo, mais extenso um pouco, considerando que o primeiro tem apenas 2 questões, nos leva à liberdade de consciência, ao exame acerca destas 2 questões extremamente atuais. Estão mesmo, algumas delas, nas manchetes da imprensa dos últimos dias, onde se reconhece que violações à liberdade de consciência exteriorizadas por outros não são mais aceitáveis na nossa vida social. Devemos sim, cada vez mais, aprender a conviver com a diversidade, entendendo as posições que as pessoas adotam, e se não comungamos com elas, temos o dever de lutar para que eles as possam manifestar. Não há sentido, no mundo em que vivemos, que as ideias não possam circular. É muito importante que tenhamos isto em mira. Defenderemos sempre o direito das pessoas expressarem os seus pensamentos. Jamais poderemos concordar com qualquer espécie de censura, de crítica a esta exteriorização. É o mínimo que podemos fazer, julgando-nos civilizados. O professor Rivaio questionou os espíritos acerca da liberdade de pensar em 2 frentes. Uma delas nós vamos ver posteriormente
bem analisada no conjunto das obras que de alguma maneira vêm aportar informações àqueles conhecimentos iniciais. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? É a questão 833. A resposta: no pensamento. No pensamento o homem goza de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias. Pode-se-lhe deter o voo, não aniquilá-lo. Percebam que os espíritos deixam claro nesse primeiro momento, porque indagados sobre o assunto, que o nosso pensamento é aquilo que representa o máximo de liberdade que todos podemos efetivamente manter. É ilimitada esta nossa capacidade e nada pode restringi-la. Porém, do ponto de vista espírita e espiritual, nós vamos perceber, pela sequência do questionamento de Kardec, pelos estudos que ele desenvolve em O Evangelho segundo o Espiritismo e pelas informações que André Luiz mais tarde vai nos trazer sobre os reflexos dos nossos pensamentos na realidade espiritual, que até aí nós precisamos tomar um cuidado muito grande. Porque nós vamos aos poucos evoluindo. Se eu perguntar aqui agora, se algum dos senhores e das senhoras se compraz, se alegra em dar um soco em alguém, certamente vocês rirão da minha pergunta. Imagina, eu não penso em bater nem em uma barata. Convido a que vá embora, para que não sofra a desencarnação precoce. É bem verdade que imagino que ela seja surda, porque para espantá-la me valho de gritos, e isso estou dizendo que não é uma constante, mas vai lá, o sujeito grita e espanta a barata, que assustada vai embora, não querendo incomodar. Ninguém aqui vai pensar em dar um soco em alguém. Espero, né? Segundo, você que já se educou então no sentido de não bater em ninguém, você xinga alguém? Você exterioriza a sua raiva através daquilo que nós convencionamos chamar aqui um palavrão, e que na verdade às vezes é uma palavra pequenininha, mas que o sujeito então exterioriza para dizer o que vai no seu íntimo? Não, Nazil, também aí já estou educado. Mesmo que eu tope o dedão naquele canto de móvel e não pudesse ter topado o dedão naquele canto de móvel por N motivos, eu jamais direi um palavrão. Só agradecerei, porque foi apenas um dedo que bateu e não o pé todo. Percebam, é a evolução, né? É o sujeito demonstrando que está melhorando. Mas e o pensar? O pensar. Nós ainda pensamos mal dos outros? Coisa simples, por exemplo, o que você achou do meu penteado? E se o pensamento se revelasse, as amizades estariam encerradas ali, naquele instante. Você acha que esse piercing que eu coloquei ficou? E aí na hora, né? O sujeito já exterioriza tudo aquilo. Se pudéssemos ler os pensamentos uns dos outros, eu tenho certeza que as relações ficariam muito comprometidas, né? Porque o sujeito acaba se exteriorizando, tudo aquilo que sente, tudo aquilo que efetivamente vai por dentro de si, porque esta capacidade de pensar é livre.
Os espíritos vão nos ensinar que é aí que o nosso controle precisa chegar. Ah, quer dizer que não basta que eu deixe de esmurrar? Não. Não basta que eu deixe de falar? Não. É preciso que você também deixe de pensar no mal. Para quê? Para que isso traduza a nossa evolução. Questão 834. É responsável o homem pelo seu pensamento? Perante Deus é. Perante Deus é. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, o homem, em razão do seu pensamento e observada a justiça divina, é acusado ou absolvido. Percebam que a instância muda. Nós estamos diante agora de uma consideração bem mais aprofundada. E não podemos alegar ignorância, porque em o Evangelho segundo o Espiritismo, ao analisar uma frase contida no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28, Allan Kardec tem a chance de nos ensinar. O texto lá diz mais ou menos o seguinte: não aprendestes o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo, aquele que houver olhado para uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. A advertência nos vem de Jesus. O pensamento nos torna, pois, criaturas devedoras para com a lei divina. O pensamento nos exige, portanto, uma postura que ainda estamos distantes de vir a adotar. Aquelas mais grosseiras, como da agressão física, como da agressão verbal, o polimento, a educação, já nos trouxeram resultados positivos. Mas e o pensamento? Quantas vezes incorremos na falha de pensar mal daqueles que nos cercam? Em o Evangelho, portanto, lá no capítulo de número 8, itens 6 e 7, Kardec tem a chance de nos levar a raciocinar acerca deste conteúdo que a advertência dos Espíritos lhe havia apresentado. Deus nos absolve ou condena segundo a sua justiça em razão dos pensamentos que mantemos. Diz-nos ele lá o seguinte: em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, posso repetir para não ficar chato? O sujeito está de manhã, né? Ainda não acordou, é bom pegar, porque nós vamos perceber, a doutrina espírita não é brincadeira. Ela chega para o homem no momento certo, mas exige uma contrapartida do homem muito além do convencionalismo das escolas religiosas. Muito além. Naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Nazil, isso me frustrou. Não pensa que é você, não. Se fosse só você, eu estava resolvido. Né? Dizia, vós pecadores. O drama é que a advertência chega para todos nós. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele finalmente que pensa no mal
e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito, no outro, está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Concebes a ideia do mal? Se a resposta for sim, nós já temos a avaliação que as nossas consciências farão, porque elas não podem agir, pensar de maneira a lograr a lei divina. É uma questão muito lógica, muito lúcida, muito clara, como Kardec e os espíritos costumam ser claros, para não nos criar falsas ilusões e para nos motivar a perseverar no bem, a agir no bem. E esta ação não está apenas e tão somente no exterior, mas vai no íntimo, como a revelar se já temos efetivamente condições de nos afirmar evoluídos, crescidos. Pensemos bem, tá? Vale a pena anotar para ler depois, capítulo 8º, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vá lá, há toda uma composição feita por Kardec, uma análise sobre aquele trechinho da fala de Jesus que Mateus reproduz. Quem pratica o adultério é aquele que endereça pensamentos que não são pensamentos sintonizados com o bem. O segundo bloco de questões, da 835 até a 842, envolve a questão da liberdade de consciência. Infelizmente, o Brasil tem experimentado algumas manifestações de intolerância religiosa. Não nos cabe aqui buscar e apontar eventualmente culpados, essa é uma tarefa que ao poder público, através dos organismos policiais, compete. O que nós podemos e devemos fazer é, num primeiro momento, nos posicionar contrariamente a qualquer censura às manifestações de natureza religiosa. A intolerância religiosa não tem qualquer procedência. E Kardec busca questionar os espíritos acerca da amplitude desse problema, desta questão, e obtém deles respostas muito lúcidas. Há uma farta bibliografia que nós poderíamos aqui mencionar e que passa, por exemplo, por números da Revista Espírita de 1860, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 68, 67 e 68, nos quais Kardec, por mais de uma vez, se posiciona contrário a qualquer tipo de violação desta liberdade de consciência. Ainda quando hajam, como aconteceu, agredido as ideias espíritas, no exemplo mais marcante do Auto de Fé de Barcelona, a sua postura é a do espírito que compreende o conteúdo das lições que ouviu. E a tolerância tem que ocupar o lugar da intolerância. Será, pergunta ele na questão 835, a liberdade de consciência uma
consequência da de pensar? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Até aí, estamos em casa. Tem o homem, segue ele, direito de pôr embaraços à liberdade de consciência? E aí os espíritos então se posicionam. Falece-lhe tanto esse direito, quanto com referência à liberdade de pensar. Só Deus, só a Ele cabe o de julgar a consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre Ele e o homem. Então fica evidente, nem posso impor qualquer tipo de proibição ao pensamento, até porque não vou consegui-lo, e nós aprenderemos que é necessário então maturar a nossa forma de pensar, como também não posso exteriorizar qualquer proibição à liberdade de consciência, de externar as minhas ideias. E aí então Kardec vai, a partir dessa visão, aprofundar as suas questões sobre isto. Que é o que resulta dos embaraços que se oponham à liberdade de consciência? Constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. As pessoas precisam, pois, ter toda a liberdade para externar as suas convicções. E nós devemos respeitar-lhe as convicções, veremos já até a medida, mas sempre respeitar o direito de externarem aquilo que pensam, de manterem seus cultos, suas visões, os caminhos que nos conduzem à evolução. Não são caminhos exclusivos. Não existe esta ou aquela visão que seja maior ou melhor do que a outra, a depender do estágio evolutivo em que cada um de nós transite. É importante compreender que, se para nós o conhecimento espírita traz satisfação, ainda que não entendamos a extensão dos compromissos que ele nos oferta, as visões religiosas de outros precisam ser respeitadas, mas que nos respeitem a nossa também. Mais importante do que isto, que nós não sejamos os primeiros a denegrir a nossa visão de natureza religiosa, que nós não sejamos os primeiros a nos proclamar espíritas, adotando posturas que contrariam o ensino espírita. Daí porque a primeira obrigação que o espírita tem, enquanto espírita, é a de instruir-se sob o ponto de vista da visão que a doutrina oferece. É a primeira. A de amar, que o Espírito Verdade fez-nos questão de destacar, é aquela mesma de Jesus, a do amar a todos. Mas a do instruir-se, esta é particular ao espírita. Para quê? Para que ele entenda o alcance desta doutrina que ele afirma abraçar. Será respeitável, pergunta Kardec na 838,
toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa. E ele diz assim: o que responde: toda crença é respeitável, quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são aquelas que conduzam ao mal. Esta é a análise que devemos fazer. Mas a condenação vai até que ponto? É o objeto da questão seguinte: será repreensível aquele que escandalize com a sua crença um outro que não pensa como ele? Isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Percebam o radicalismo das posições adotadas pelos espíritos. Sabem que o julgador das nossas posições, do ponto de vista do pensamento, é Deus. Portanto, deixemos que as pessoas exteriorizem, porque aquela posição que não for boa, ela há de ruir. Talvez não ocorra isto no tempo que gostaríamos, mas cá para nós, que visão de tempo é a nossa? Limitadíssima. 100 anos? 200 anos? Nem isto. Não conseguimos acompanhar às vezes o que ocorre em nossos dias. Daí porque não há espaço para a intolerância. Nazilmas e esses movimentos que buscam atacar, ora, deixemos que os encarregados da ordem pública assumam as posições que entenderem adequadas diante da violação dos preceitos que nos regem. Mas não façamos justiça pelas próprias mãos. Daí porque, nesse instante, nós não podemos concordar com agressões a templos, a seitas, a pessoas, como aquela jovenzinha de 11 anos que no Rio de Janeiro foi vítima de agressão por participar de um culto afrodescendente. Não há espaço para isso. Não há espaço para isso nos nossos dias. Os que defendem essa ideia estão longe de entender aquilo que eventualmente proclamam. Nós não podemos concordar com isto. Não há espaço algum para tanto. Será atentar contra a liberdade de consciência por óbices a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? E os espíritos respondem: você pode reprimir um ato, mas você jamais vai ter acesso à crença íntima. Kardec então comenta: reprimir atos exteriores de uma crença, quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira à crença a liberdade que ela conserva integral. Mas isto é uma postura de poder público. Existem normas que asseguram o culto. Existem normas que impõem restrições ao barulho, restrições a manifestações, etc, etc, etc. Importa invocá-las, mas jamais, jamais partir de qualquer um de nós atos que visem denegrir esta ou aquela visão religiosa. Não há espaço para a intolerância. Por favor, espíritas, nos conscientizemos disso e não unamos nossa voz às vozes críticas que querem impedir que as pessoas pensem e exteriorizem aquilo que pensam. Se nos sentirmos eventualmente incomodados, busquemos amparo no poder público, que a quem compete
assegurados todos os mecanismos de defesa, tomar esta ou aquela postura. Não há mesmo como agir diferente. E é comum, do ponto de vista religioso, as pessoas imaginarem que as suas ideias são melhores do que as outras. Nós espíritas somos vítimas disso permanentemente. Quanta gente nos diz: olha, você acredita no demônio? Sim. No demônio? Sim. Não acredito. Acredite, você mesmo falou que eu acredito no demônio. Sabe o que a palavra demônio significa? Não. Daimon, espírito. Portanto, acredito. Mas e no... Você está dizendo aquele? Qual? Beuzebu? Esse. Já fez a tradução? Senhor das moscas. Beuzebu, senhor das moscas. Quer dizer, era um Deus que vivia cercado de moscas, de certo pela falta de higiene, o cascão dos tempos antigos, né? E o sujeito vê, não, mas e o coisa ruim, né? O capeta, por favor, acorda, não somos satanistas. Satanista vai dizer fora da caridade não há salvação? Misericórdia, vá se instruir. Antes de criticar qualquer postura, vá ler. Vá ter condições de debater. Porque sem condições de debater é juízo de valor sem pé nem cabeça. Portanto, isso é preocupante. Nas questões que vêm agora, Kardec então faz uma análise muito mais aprofundada. Elas aparecem na segunda edição do Livro dos Espíritos, a definitiva que trabalhamos hoje, porque ele tem a chance então de colher respostas mais amplas. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas, ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios? Certamente que podeis e até deveis, mas olha, presta atenção, diz o Espírito, segui o exemplo de Jesus, servindo-vos de duas coisas, brandura e persuasão, jamais da força, porque se você usar a força contra alguém nessa área, seria pior do que a crença que você está querendo fazer com que ele deixe. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Agora, com violência, ninguém vai impor nem o bem, nem a fraternidade. É um contrassenso. Em nome da religião se cometer violência é um contrassenso. Um contrassenso que aqueles que praticam haverão de tranquilamente descobrir e responder. O espírito é imortal. Está na hora de entendermos isto. Muito nos chocam as posições, vezes ou outra outorgadas, difundidas por aí, porque as pessoas que as difundem são materialistas. Veem na existência a razão de tudo. No consumismo, que fica impedido, mas que só é franqueado a poucos, a razão de todas as coisas. E nós não podemos fazer coro com materialistas. É o único inimigo reconhecido da doutrina espírita. As visões religiosas não, todas são aceitas, mas os materialistas precisam ser levados a raciocinar. E se raciocinarem, certamente compreenderão aquilo que para nós são posturas absolutamente tranquilas de se compreender e difundir.
É a visão materialista que se choca diante de certas posturas. A visão religiosa deve ser a da compreensão sempre. Todas as vezes que constatarmos uma agressão em nome da religiosidade, fiquemos atentos, porque a verdadeira religiosidade não agride. São falsas concepções. Mas para o espírita, ora, em O Livro dos Médiuns, no capítulo 3, quando discorre sobre o método, há um item, o de número 18, que vale a pena sempre ser relido. Diz-nos Kardec a respeito dos adeptos. Muito natural é em todos os adeptos o desejo que nunca será demais animar, de fazer prosélitos. Visando facilitar-lhes essa tarefa, ele quer apontar o caminho. E o primeiro caminho que ele aponta é o seguinte: dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. O Espiritismo, também já o dissemos, entende com todas as questões que interessam à humanidade. Tem imenso campo, e o que principalmente convém é encará-lo pelas suas consequências. É o codificador, alertando-nos da tarefa que nos compete. Primeiro conhecer, depois em o Evangelho, e por mais de uma vez, capítulo 19, item 7, capítulo 25, todo o contexto do 9 até o 11, ele vai explorar exatamente essas questões da condição da fé, da postura que devemos ter, não nos preocupando com o transitório, porque estas são as consequências do conhecimento espírita, consequências que se exteriorizam através das nossas práticas, das nossas posturas. Fechando o bloco, na 842, por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática da lei de amor na sua pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal porque reconhecereis uma doutrina como sendo boa, visto porque ela não terá disseminado a desunião e nem separado os filhos de Deus, dizendo uns mais privilegiados do que os outros. Esta é a visão clara da doutrina espírita. Na conclusão do Livro dos Espíritos, no item de número 9, o Espírito Santo Agostinho, ao fazer uma longa dissertação acerca do papel que cabe ao Espiritismo e a nós, os espíritas, nos lega um ensino fantástico. Os espíritos sempre disseram
que nos não inquietássemos com eventuais divergências. A unidade deve ser buscada através das nossas posturas, da nossa maneira de viver aquilo que aprendemos. É isto que de nós espíritas se pede. Se nos censuram a prática da visão espírita, respondamos esta censura com a nossa vivência no bem. Se nos agridem, revidemos a agressão com tolerância. Se nos criticam, mais façamos no sentido de cumprir o nosso papel. Só assim teremos sido dignos de ostentar em nossas existências atuais a palavra de espíritas, porque não há outro caminho. Eu encerrei um pouquinho antes, porque há uma mensagem com que Emmanuel analisa isto, essa postura do espírita pela ótica da liberdade, que é um tratado. Juro que gostaria muito de dar para cada um de vocês o texto, mas eu sei que vocês vão consegui-lo se depois, na livraria ou na biblioteca, forem em busca do livro Religião dos Espíritos. A mensagem tem o sugestivo título de Doutrina Espírita. E eu confesso, é daquelas que a gente lê, enuncia, mas adoraria que as pessoas tivessem o texto, porque somente percorrendo as palavras nós vamos conseguir entender a dimensão com que o que nos irmana aqui é vista pelos amigos espirituais. Para muitos de nós, às vezes, vir ao centro é motivo de ibope. Vou ao centro espírita, porque eu não tolero esta ou aquela religião, então vou no centro. Lá não há exigências externas, não há mesmo. Aqui ninguém cobra nenhum tipo de postura, nenhum, a não ser a postura do verdadeiro espírita. Mas não se pede a frequência a sacramentos, sacramentais, a rituais, a pessoas que se equivocam, querem que nós nos tornemos em uma outra manifestação dessas que temos por aqui, por ali, mas que não são posturas espíritas. Então há como batizar meu filho no centro? Não. Infelizmente, não. Felizmente, não. E o casamento espírita? Não tem. Mas não tem mesmo. Se alguém diz que tem, está mais equivocado do que você possa imaginar. Encomendar corpos no espiritismo é ir lá fazer encomendação do corpo? Não. Podemos eventualmente fazer uma prece, se o sujeito era praticante espírita, se a família é composta de espíritas, e se isso não violar a consciência daqueles que ali estão. Não há que se impor absolutamente nada. Nós não temos nem rituais. Todos os que acompanham as nossas reuniões sabem quando o dirigente da reunião, no instante da prece, sempre bate na mesma tecla. Não é formalismo. Daí por que causa uma certa espécime quando vemos as pessoas fecharem os olhos, dobrar a cabeça, a fronte? Se tivesse um genuflexório era na hora, o sujeito ajoelhava. Para quê? A pureza está no pensamento, não no exterior. E é esta visão que o Emmanuel nos traz. Toda crença é respeitável. No entanto, se buscaste a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Toda religião é sublime. No entanto, só a doutrina espírita consegue explicar-te os fenômenos mediúnicos
em que toda religião se baseia. Toda religião é santa nas intenções. No entanto, só a doutrina espírita pode guiar-te na solução dos problemas do destino e da dor. Toda religião é conforto na hora da morte. No entanto, só a doutrina espírita é suscetível de descerrar a continuidade da vida além do sepulcro. Toda religião apregou ao bem como preço do paraíso aos seus profitentes. No entanto, só a doutrina espírita estabelece a caridade incondicional como simples dever. Toda religião exorciza os espíritos infelizes. Só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los como doentes, neles reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas em outras faixas de evolução. Toda religião educa sempre. No entanto, só a doutrina espírita é aquela em que se permite o livre exame, com o sentimento livre de compressões dogmáticas, para que a fé contemple a razão face a face. Toda religião fala em penas e recompensas. No entanto, só a doutrina espírita elucida que todos colheremos conforme a plantação que tenhamos lançado à vida, sem qualquer tipo de privilégio perante a justiça divina. Toda religião erguida em princípios nobres, mesmo as que vigem nos outros continentes, embora nos pareçam estranhas, guardam a essência cristã. No entanto, só a doutrina espírita nos oferece a chave precisa para interpretar a Boa Nova, o Evangelho de Jesus. Porque a doutrina espírita é em si a liberdade e o entendimento. Há quem julgue que ela seja obrigada a misturar-se com todas as aventuras marginais e com todos os exotismos, sob pena de fugir aos impositivos da fraternidade que veicula, e isso é uma falácia. Espíritas que não estudam querem trazer para as casas espíritas práticas que aqui jamais poderiam ser desenvolvidas. Tenham os nomes pomposos que tiverem. O espiritismo não é afeito a esse tipo de coisas. Só o desconhecimento doutrinário é que faz com que isto seja objeto de desenvolvimento e acolhimento em casas que não sejam sérias. Dignifica assim a doutrina espírita, que te consola e liberta, vigiando-lhe em 2 pontos: a pureza e a sinceridade, para que não colabores, sem perceber, nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. Ele nos dá agora, meus amigos, 4 grandes chaves que eu adoraria fosse o motivo das nossas existências. Entre aspas, ele grafa a palavra espírita. E eu gostaria de convidá-los todos, no momento em que encerramos esse nosso estudo, para pensar se efetivamente somos espíritas assim. Espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo quando te sintas em reajuste depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. Espírita deve ser o nome de teu nome, ainda mesmo respires
em aflitivos combates contigo mesmo. Espírita deve ser o claro adjetivo de tua instituição, ainda mesmo que por isso te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Sabe por quê? Porque doutrina espírita significa doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda, pois, na existência como sendo a tua responsabilidade mais alta. Sabe por quê? Porque um dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhe contas. E aí, que Jesus seja por nós.